aí. Agora, se alguém aqui está... Se alguém mais ainda quiser se inscrever rapidinho. Tem 14. São 10 pessoas. 10 pessoas. Eu tinha uma questão. Primeiro a pergunta vai ser o Éder. Eu queria saber se eu posso perguntar para o pessoal da UTO aqui. Pode responder. Pode perguntar. Mas eles não podem. Pode perguntar. Pode perguntar, se alguma sala quiser perder uma parte da fala, Pode perguntar. Não, porque assim, eu queria fazer uma pergunta aqui. Na verdade, peraí, é o Éder, depois o Ari. não, o Ed sou eu. Não, é a hora. Ele vai perguntar, mas ainda vai começar. Já tô. A Cris, da pedagogia. Então, bom, eu queria fazer uma pergunta, então, ao pessoal da... Estou aqui, certo? Então, bom, eu participando, acompanhando o movimento estudantil nos últimos, não acho que nos últimos 5 anos, mas esse ano em especial, a gente viu o quanto o movimento estudantil caiu na rotina durante esse ano todo. Eu parto assim, eu concordo muito com uma frase, que a gente tem que fugir da rotina, assim como a gente foge da peste. Se não fosse todo aquele movimento que surgiu, inclusive, a partir dos estudantes em relação ao veto, contra o veto do álcool, a gente teria permanecido na rotina pelo resto do ano. Eu acho que esse debate esvaziado aqui hoje reflete a rotina que foi o movimento estudantil durante todo esse ano, o esvaziamento das lutas políticas dos estudantes, muito mais do que fazer a Assembleia. Eu acho que realmente se aproximar da luta junto com os estudantes. Eu queria saber, no caso da posição de vocês, embora que na verdade querem discutir o movimento em geral, que vocês nos colocaram, quais seriam as formas para que os estudantes pudessem fugir dessa rotina da burocracia estudantil representada nesses últimos 5 anos pelas sucessivas gestões que representam a mesma política que está aí no movimento estudantil. Agora é o Ari. Bom, o debate na saúde foi cancelado, mas a gente queria perguntar para as chapas qual a política que adotar na saúde, o que eles pretendem fazer, que a gente acha muito importante, porque a galera fica meio isolada lá em cima, e o que eles estão pretendendo fazer em relação à galera de lá e Só a gente assim. Só a gente assim. Agora é a Cris, da pedagogia. Eu queria fazer uma pergunta, assim, porque considero de extrema importância quando a gente fala de partir das especificidades de cada instituto e partir do dia a dia da reforma da realidade dos estudantes para a gente construir o movimento estudantil. Né? Quando a gente fala de reforma universitária, por exemplo, ele está no dia a dia dentro do nosso instituto, está lá nas mudanças curriculares, está lá quando a gente está brigando por mais assistência estudantil. Né? E aí, assim, no discurso, muitas vezes a gente fala justamente isso, de partir da especificidade. Eu queria que as aulas comentassem como que isso se dá na prática. Porque eu entendo as construções do movimento estudantil como o processo de construção, né, e o processo de aglutinação de pessoas em torno das bandeiras que nos chamam a atenção. E aí eu fiquei bastante indignada assim, com o fato do companheiro Léo, que estava lá no centro, última gestão do centro acadêmico, lá na pedagogia, que em todo momento se negou a fazer o convencimento na faculdade de educação do quanto era importante participar. E aí hoje faz o discurso de partir da especificidade, de partir da realidade, mas em nenhum momento a gestão se preocupou em fazer o convencimento dos estudantes da faculdade de educação da importância da participação do movimento estudantil.
negando até tirar delegados do Centro de Congresso dos Estudantes. Queria que a gente pensasse na prática como que a gente constrói o movimento no dia a dia. É o capivara agora. Algumas coisas assim, tem uma relação que eu enxergo assim, de política, que é o espaço onde você trabalha as suas questões individuais, né, num coletivo, para trabalhar junto, para identificar aquilo que é comum para todo mundo, para poder trabalhar em conjunto. Então a minha pergunta para todas as chapas é o seguinte: está tendo aqui uma colocação sobre o que é o movimento estudantil. Quem é que leva ele? É a gestão ou são os alunos? São os estudantes em si, que se organizam para levar o movimento estudantil? Eu queria que as chapas se pronunciassem com relação a isso. Porque eu vejo que tem chapas que colocam que o problema está na gestão, que tem que trocar. E chapas que colocam que o problema que o movimento estudantil não depende de gestão. O movimento estudantil depende dos estudantes. E que a gestão é só um espacinho a mais onde os estudantes se organizam. E é isso que eu acredito. Que as gestões são só um espacinho a mais. E que os estudantes têm que se organizar fora do DCS, fora do CEAD e tal. E aí, a partir da organização deles, ir para os centros acadêmicos, ir para os DCS e começar a ocupar esse espaço e legitimar eles. Não acredito que é numa eleição que se legitima um DCS. Não acredito que é numa participação pontual de um ano que você vai legitimar uma chapa ou uma carta-programa. Eu acredito que isso vai ter que ser ao longo do ano, trabalhando o tempo inteiro, estando lá participando, presente. E eu queria saber se isso é comum, porque apesar do discurso de várias chapas dizer não, a gente quer que os alunos participem e tal, várias se colocam claramente. A gente quer porque a gente vai trazer ele. Porque nós, como gestão, vamos finalmente conseguir trazer o estudante. E a minha pergunta é isso que vocês acreditam? Que é a gestão que traz estudantes? Ou que são estudantes que têm que se organizar para vir para discutir, para fazer movimento? É o Zé. Sou o Zé das sociais da chapa Vamos pra Rua. Eu acho o seguinte, o debate tem diversas polêmicas, diversas questões. Queria me ater uma delas, que é com relação à diferença que se estabelece sobre, de um lado aqui nós temos lutas gerais e do outro nós temos lutas específicas e no meio temos uma fronteira. Porque se estabelece essa dicotomia e fala, bom, agora qual é o problema? Temos esse problema, precisamos criar os vínculos entre as lutas. E aí nos criticam e dizem que quem só fala contra a reforma universitária, etc., não atende às questões da luta específica. Eu acho que nós estamos vendo uma conjuntura em que as lutas específicas e as lutas mais gerais, contra a reforma universitária, elas começam a se diluir e tornam-se uma luta só. Porque, por exemplo, peguem hoje a Folha de São Paulo, na parte do caderno cotidiano, a questão das escolas técnicas. Nas escolas técnicas, que recebem as mesmas verbas que USP, Unesp, Unicamp recebem. Ali tem uma notícia dizendo que pais e alunos financiam as escolas técnicas com dinheiro da Associação de Pais e Mestres. O que significa isso? A privatização aos poucos da escola técnica. Um tipo de instituição que é vinculada à USP, Unesp, Unicamp, do ponto de vista do financiamento. E isso acontece porque existem políticas e governos que retiram dinheiro da educação. E a nossa opinião, essa fronteira que se estabelece, isso aqui é luta específica, aqui é luta mais geral, não temos que debater, portanto, as questões só tem que ser lutas específicas, é uma falsa polêmica. Porque ou a gente discute que, de fato, existem políticas para privatizar a educação, assim como as escolas técnicas estão passando e as universidades públicas passam com a questão da reforma universitária, ou a gente faz um discurso político vazio. Aqui tem luta específica, precisamos de mais professores, etc., mas não se explica quais são as possibilidades da gente ter essas conquistas. E aí fica um discurso genérico, né, de que propostas e propostas e propostas. Então eu só queria dizer o seguinte, nós da chapa Vamos pra Rua, a gente acha que é necessário fazer esse vínculo maior e o principal ataque que a universidade passa hoje é a reforma universitária.